Olá, está a ouvir o podcast Europlus. O meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Ora, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na Aeroplus. Um episódio que vai agora marcar o tom de uma série de podcasts com intermediários de crédito. Hoje tenho comigo um intermediário de crédito também, o Pedro, mais conhecido por o senhor do banco, não é verdade? E vamos aqui falar de várias questões relacionadas com intermediação de crédito, a particulares essencialmente, mas vamos tentar tocar um bocadinho em empresas, sendo certo que a maior parte dos intermediários de crédito não faz intermediação de crédito a empresas e vamos também falar um bocadinho sobre isso. E portanto, Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e começamos exatamente por aí. Quem é o Pedro / Senhor do Banco? Bom, sou intermediário de crédito, não é? Como já tive a oportunidade de dizer. Como é que ele surgiu? Que é se calhar a pergunta que me fazem mais vezes. Foi após muitos anos na banca, trabalhei 10 anos na banca de retalho, e um dia decidi sair. Quando decidi sair não vinha com a ideia ainda, não tinha planeado criar o senhor do banco. Foi aquele período em que eu saí, tive ali, acho que nem um mês, que eu estive em casa a pensar ainda o que ia fazer, ainda mandei alguns currículos, e naquele período comecei a estudar esta história de intermediação de crédito e um mês depois disse, olha, é para avançar. E nisto surgiu a ideia de ser intermediário de crédito. O senhor do banco, a marca em si, eu costumo brincar que as pessoas elogiam muito a marca e eu costumo brincar que houve um grande estudo de mercado por trás, mas não houve. A coisa foi uma conversa de café, como nós estamos a ter os dois agora, com um amigo e comentei que ia ser intermediário de crédito. Ele perguntou, então, e a marca? Que marca é que vais fazer? Eu disse, sei lá, ainda não pensei nisso, olha, vou ser o senhor do banco, que era o que me chamavam lá quando eu estava no banco. E aquilo ficou, e 2 ou 3 semanas depois, ele vem ter comigo e a primeira coisa que diz, então, senhor do banco, isso já está a avançar ou não? E aquilo ficou na ideia de dizer, eu disse isto uma única vez e ficou na cabeça da pessoa. E foi daí que surgiu a ideia da marca propriamente dita do senhor do banco e foi criada, começou a ser planeada em 2016, iniciou-se em 2017 e já andamos nisto há 6 anos. E hoje tentamos ajudar o máximo de pessoas possíveis a conseguir melhores condições com a crédito à habitação. Muito bem, a parte da marca eu também acho genial, nunca tinha pensado no assunto, mas de facto agora esgrimindo a história é espetacular e às vezes as grandes marcas e as grandes ideias também, não é? Surgem assim, às vezes do nada. Mas durante esse período na banca, o Pedro trabalhou em mais do que um banco, só num banco? Sempre só um banco. Sempre só um banco? Mais do que uma função, particulares e empresas, da altura, mas sempre só no banco. Uhum. Aqui neste podcast vamos nos escusar a dizer nomes de todos os bancos que vamos falar, porque não é muito relevante, até porque as coisas mudam. Hoje o banco A é melhor, amanhã o banco B é melhor para uma dada operação, portanto não vamos falar aqui de nenhum nome em particular. E durante esse período, o Pedro acabou por sair por vontade própria, mas ainda sem saber que ia... sem nada planeado. E o que é que fez já agora isto? Primeira curiosidade, o que é que fez sair da banca ainda sem uma coisa concreta? Era a vontade do empreendedorismo? Era criar uma empresa própria? Eu tinha o bichinho. Mas lá está, eu quando saí não foi para criar um negócio, foi para ir procurar trabalho para o outro lado. E chegaram a surgir oportunidades para trabalhar por conta de outra na mesma, com melhores condições do que eu tinha, só que surgiram numa altura em que eu já estava a planear isto. E eu sempre tive, de facto, o bicho. Acho que se desenvolveu mais quando eu comecei a trabalhar como gestor de negócios e acompanhava mais empresas e via certas coisas a acontecerem que eu dizia, eu fazia assim, eu fazia assado, e começou a puxar um bocadinho mais por mim. Mas eu não saí com isso, por medo, apenas e só. Eu saí porque considerei que as coisas não estavam a correr bem, a nível de carreira. E não a correr bem naquele banco ou na banca em geral? O Pedro tinha já... A minha realidade era naquele banco. Conheço muita gente na banca que se queixa exatamente do mesmo. Há anos e anos que os bancos cortam cada vez mais os recursos humanos, com a desculpa que o digital, mas nós continuamos a ter se calhar quase metade da população portuguesa com mais de 55, 60 anos que não olham assim tanto para o digital e que vão imenso ao balcão. Portanto, nós continuamos a ter imenso trabalho físico, imensas pessoas a deslocarem-se aos balcões e eles estão a cortar balcões cada vez mais e a sobrecarregar as pessoas que lá estão. Eu, quando saí, eu era gestor de negócios e eu, até às 3 da tarde, normalmente estava a atender clientes particulares, essencialmente, e depois das 3 da tarde do balcão fechado eu começava a me dedicar à minha carteira. Fazia-me confusão, e eu tinha instruções para fazer o contrário, mas fazia-me confusão eu estar a atender, a tratar do que quer que fosse, eu estava lá a trabalhar, mas quando eu não tinha uma pessoa à minha frente, as pessoas que estavam à espera começavam logo a bufar, e às vezes tínhamos 10 pessoas à espera.
E para mim fazia-me confusão eu estar ali, poder atender uma pessoa que estava a gerar uma fila enorme e não devia fazer porque não são empresas. E as pessoas não compreendiam isso, até porque eu não tinha identificado nada nenhum que era de empresas. As pessoas chegavam lá, olhavam para mim e achavam só que eu não estava a fazer nada. Certo. De maneira que aquilo começou-se a complicar. Esse padrão já agora é mais ou menos recorrente na banca. Normalmente há aquele mito urbano, que não é mito urbano, me parece, de fechar as cortinas e continuar a trabalhar durante muito tempo depois na carteira. Isso era outra questão que eu ia chegar. Na verdade. Eu no final eu andava assim 9 da noite, às vezes 10 da noite. E saía porque me sentia mal por não conseguir dar resposta às pessoas. E entendi que não estavam criadas as condições para eu continuar a fazer um bom serviço para as pessoas. E houve oportunidade, o banco estava disponível para isso também, eu falei com eles, eles aceitaram e eu vim embora. E depois lá está, como eu não sou muito de ficar quieto, aquele período que eu tive em casa, que não deve ter chegado a um mês, eu comecei logo a mandar currículos, a fazer outras coisas, ainda cheguei a fazer algumas entrevistas, e comecei a estudar a tal intermediação de crédito. Ainda reuni com alguns franchisings para analisar essa possibilidade e entendi que fazia sentido começar sozinho. E nesse período na banca o Pedro trabalhava essencialmente com o quê? Que tipo de operações financeiras? Que tipo de cliente? Era particulares de crédito à habitação? Eu tive a maior parte do meu tempo a trabalhar particulares. Só tive 1 ano e pouco a trabalhar em empresas. Portanto, enquanto foi particulares, era investimentos, de poupanças e por aí fora, crédito à habitação, créditos pessoais, essencialmente isto. Quando fui para as empresas já havia uma série de coisas, de linhas de apoio ao empreendedorismo, contas correntes, os grupos de investimento, por aí fora. Portanto, havia outro tipo de produtos. Só que eu tive 10 anos na banca, o primeiro ano foi em recursos humanos, trabalho administrativo, nada a ver com banco. Eu costumava dizer que eu trabalhava num banco, não era bancário, na prática eu não sabia nada de banca. Depois, 1 ano e pouco depois, fui então para a área comercial e foi quando efetivamente me tornei bancário e aprendi alguma coisa. E tive muito tempo ligado a particulares, portanto tive sensivelmente 1 ano e pouco antes de sair ligado às empresas, que na verdade foi onde eu cresci mais, acho que foi onde eu aprendi mais, foi nesse período. Nesse período de 1 ano ligado às empresas? Sim, okay. Até porque eu gosto mais. Não é que não gosto. É mais técnico, não é? É mais exigente. É mais exigente, se calhar, dá mais gozo. Há ali um desafio maior. Mas na realidade, depois quando me tornei em área de crédito, foi mais para trabalhar o crédito à habitação, também porque senti. Bom, existe muitos intermediários de crédito hoje em dia, é verdade, mas eu tentei fazer algo diferente e tentar responder genuinamente às dúvidas das pessoas. Em vez de fazer só palha, não é? Aquela conversa para vender, para ter clientes, obviamente que eu preciso dos clientes, eu quero os clientes, mas tentei ter ali uma página onde eu conseguisse dar algo às pessoas. E basicamente é tão fácil para criar conteúdo, porque o meu conteúdo vem de uma conversa com o cliente. O cliente pergunta e eu estou a falar com ele, respondo e assim anoto. Ok, há uma dúvida. Nunca me lembrei de falar sobre isto, anoto e depois há de sair um post qualquer, ou um vídeo, ou qualquer coisa sobre... Essa é a diferença, Pedro, entre quem faz e quem cria conteúdo. Quem faz basta documentar aquilo que faz no dia-a-dia, não é? Quer dizer, se documentassem a minha vida, todos os dias da minha vida, havia conteúdo para muito, muito tempo, não é? Pedro, ainda mais uma pergunta que eu fiquei muito interessado nesta questão do background do Pedro. Portanto, essencialmente particulares. Eu não sei se podemos aqui entrar no conflito de interesses que há na banca, se podemos falar um bocadinho disso, se o Pedro não estiver tão confortável, não falamos porque não tínhamos combinado isto off e só me veio genuinamente agora à vontade. Mas o Pedro, essencialmente, nesse período conseguiu, com os particulares e crédito à habitação, viveu perfeitamente aquele período do financiamento a 100% e de quando não havia dinheiro para impostos e para as outras coisas, e escritura e não sei o quê, haviam créditos pessoais contratados ao lado? No tempo, não. 100% de financiamento, sim, desde que a avaliação justificasse. Certo. Porque a maior parte da banca, há muitos e muitos anos que não empresta a 100% da avaliação. Certo. Empresta 100% da compra, não é? Nós tivemos aquela alteração em julho de 2018, em que passou a ser 90% da compra e aí a casa podia valer 1 milhão a mais, que continuávamos a ter que dar os 10%. Antigamente já havia um critério que poderia exigir mais entrada, que era a questão, e eu comecei a trabalhar como intermediário nesse período, e a maior parte dos processos não eram com 0% de entrada, só que era muito comum haver 2.000, 3.000, 5.000 euros de entrada, porque estava relacionado apenas com a avaliação. Se a avaliação fosse alta o suficiente para cumprir o critério do banco em relação à avaliação, que varia mais ou menos entre os 80% e os 90% da avaliação, então aí nós conseguimos o financiamento a 100%. A questão do crédito pessoal, enquanto eu estive na banca, comigo nunca aconteceu.
depois de me tornar intermediário de crédito. Já conheci imensos casos e, infelizmente, e esta semana estava a discutir isso com uma pessoa, entre aspas, a falar sobre isso, porque a pessoa dizia que muitas das vezes essas propostas vêm dos consultores imobiliários e dos próprios gestores dos bancos. Né? Teoricamente são quem deveria incentivar a não o fazer. Nesta altura que as taxas subiram, muitas das pessoas estão mais com a corda ao pescoço, pois fizeram o crédito de habitação com um crédito pessoal. Certo. E aí está um grande conflito de interesse. Bom, vou só tocar nesse ponto porque já que falámos vou tocar, mas só um passo, apesar de tudo, apesar de não ter feito esses financiamentos loucos, de loucura, não é? Onde as pessoas, inclusivamente dentro da hipoteca, metiam depois mobílias e tudo mais alguma coisa, o Pedro acabou por viver um período, digamos, louco na banca, notava-se alguma loucura, não é? Em determinados pontos. Essa questão do conflito de interesse, para mim o que acontece na banca e nós temos que pensar seriamente sobre isto, e se chegarmos à conclusão que está certo, muito bem, só quero é que haja discussão. Tudo bem. Mas o que eu acho é que muitos gestores, seja de balcão, seja regionais, seja até ao limite os acionistas, querem lucro, não é? Certo. E a banca só tem lucro hoje. Só. Exatamente, só tem lucro se emprestar hoje. Mas isso já está a acontecer agora. Hoje. Certo, neste ciclo em que estamos já está outra vez a acontecer, mas será ético esta questão de, ok, esta pessoa não tem condições para ter um crédito, mas vamos aqui fazer um créditozinho ao lado para compensar a parte que... Mas hoje os bancos não fazem isso. Oficialmente nenhum banco faz. Se fizerem, são gestores que estão a fazer a revelia do banco e de alguma forma vão camuflar a coisa para não se parecer que é isso que estão a fazer. Oficialmente os bancos não podem fazer isso e que eu saiba, não fazem. Okay? O que acontece é o banco A faz de um lado e a pessoa vai pedir o crédito de habitação ao banco I. Mas isso também acarreta risco. E há situações que há clientes que ficam com a vida completamente estragada por isso. Porquê? Quem não acompanha isto não sabe, mas o mapa das responsabilidades de crédito, as responsabilidades de crédito de habitação, as responsabilidades de crédito de uma forma geral, estão desatualizadas sempre. Nós quando consultamos, sim, mais ou menos, nós quando consultamos o mapa das responsabilidades, eles atualizam normalmente entre dia 20 e 21 de cada mês ao último dia do mês anterior. Portanto, dando um exemplo, normalmente é mais fácil, estamos em março, hoje é dia 31, salve. 31, pronto. Então, a informação de todas as dívidas que nós temos hoje vai ser atualizada entre o dia 20 e o dia 21 de abril. Okay? Portanto, neste momento nós estamos a ver ainda a informação de fevereiro. Agora imaginemos um exemplo em que eu hoje faço a aprovação do crédito de habitação, eles analisam as coisas hoje, não tenho crédito pessoal nenhum, e vêm com taxa de esforço e aprovo. Entretanto, eu tenho o crédito aprovado, vou pedir um crédito pessoal a outro banco, uma financeira, não interessa, para a entrada, para a dita entrada. Eles aprovam, o banco não sabe, eles têm o dinheiro na conta, estamos a fazer um negócio, capital, eu entrego como sinal, assino um contrato de promessa de compra e venda, não me defendo com cláusula nenhuma, porque não faz sentido, eu tenho os dois créditos aprovados, porque é que eu vou? Ninguém pensa nisso. Entretanto, avançamos com o processo. O mapa das responsabilidades é atualizado, a escritura ainda não foi feita. E a escritura é marcada para depois do mapa das responsabilidades atualizado. E os bancos normalmente consultam isso antes de fazer a escritura, até para ver se existem incidentes que não estavam registados na altura. Portanto, quando veem que existe um crédito pessoal feito naquele período e a taxa de esforço já não está cumprida, o crédito estava aprovado, deixa de estar aprovado. E com toda a legitimidade. Certo. Portanto, as pessoas podem correr o risco de ter um crédito aprovado que depois é recusado, o crédito de habitação, fizeram um crédito pessoal com um sinal que já o pagaram, que não vai ser devolvido, porque não meteram cláusula nenhuma. No final destas contas, não compraram a casa, ficaram com uma dívida do crédito pessoal e a seguir perderam o sinal que perderam tudo. Portanto, isto acontece. Eu tenho pessoas, não foi uma nem duas, foram várias já, não sei enumerar, mas foram muitas pessoas que me mandaram mensagem a perguntarem agora preciso de ajuda, o que é que eu faço? Não faz nada, quer dizer, não consigo ajudar, porque depois, quando existe o crédito pessoal, a taxa de esforço ultrapassada já não há banco nenhum que aprove. E mesmo que até aprovassem, se eles conseguirem perceber que aquele crédito pessoal foi para a entrada, eles têm a obrigação de recusar a mesma. Certo. É interessante também as pessoas perceberem, portanto, senhores e senhores lá em casa que estão a ver, não façam estas coisas, não é? Mas também é interessante perceberem o porquê de não fazer, de não deverem fazer. É que a taxa de esforço é uma métrica que existe por algum motivo. E é a métrica que maximiza a garantia, porque garantias não há, não é? Só podem ser maximizadas, que a pessoa tem realmente condições para pagar aquilo. Portanto, se não tem condições, se a taxa de esforço é maior que aquilo que deveria ser, à partida nem deveria contratualizar crédito nenhum, não é?
Portanto, andar a enganar o sistema, se calhar para elas próprias, como o Pedro estava a explicar, da sua realidade de facto não é bom. E nestes últimos anos, portanto, agora andando um bocadinho mais para a frente, nestes últimos anos de concessão, portanto, desde 2007, o senhor do banco, como marca, como... 2017. 17. Eu disse 7 agora? Sim. Peço desculpa, mas queria dizer 17. Portanto, foi desde aí que a marca senhor do banco, a empresa senhor do banco, fez mais concessão de crédito. Qual é que foi a experiência do Pedro? Estou muito interessado quanto a isso. Pré-pandemia e pós-pandemia. Quais eram os perfis de clientes, os perfis de transações ou de operações feitas? O que é que mudou? Se mudou alguma coisa ou se continua tudo igual? Eu diria que o que eu senti que mudou mais foi para estrangeiros. Para portugueses não senti grande diferença. Houve ali um período onde quem tinha moratórias era visto pelo banco como um potencial de risco. Rapidamente nós percebemos que 90% das pessoas que pediram moratórias não precisavam delas para nada. Não é? Porque havia imensa gente que pediu e eu dizia, então mas você tem moratórias, quer dizer, eu vou dizer ao banco que você quer pedir um crédito, você tem uma moratória, teoricamente você pediu porque precisava. Não é? Isto é um mau indicador para o banco. Ele disse, não, isso não faz sentido nenhum, eu pedi porque não quero pagar, então posso pagar daqui a 2 anos, porque é que eu hei de estar a pagar agora? E houve ali um período em que eu senti alguma resistência dos bancos em aprovar a quem tinha moratórias. Depois isso passou. No que diz respeito a estrangeiros, eu antes da pandemia, fiz muitos créditos só com os 10% de entrada, por exemplo, brasileiros, angolanos e a outros países, a outros estrangeiros fora da Europa, porque dentro da Europa é um bocadinho diferente, e desde então começaram a exigir mais de entrada do que faziam antes. Portanto, eu senti mais nesse perfil. Mais recentemente, desde que as taxas começaram a subir, eu senti de facto uma diferença nos valores de entrada. Porque eu acho que neste momento os créditos que nós temos são de facto são quase só das pessoas que têm de facto condições. Nós até há um ano e tal, sei lá, eu não tenho dados concretos disto, mas se calhar 70% ou 80% era 10% de entrada e tínhamos que jogar com os 10% de entrada. Nos últimos 6 meses é muito, mas muito mais comum haver 30%, 40% de entrada. Mas só para este perfil de pessoas fora da União Europeia? Não. Agora já estou a falar de uma forma geral. Eu acho que com a subida de taxa de juros a imensa gente ficou de fora. Certo. Infelizmente, há imensa gente que neste momento não tem qualquer capacidade para comprar a casa. E essas pessoas seriam se calhar aquelas que trabalhavam habitualmente com os tais 10% de valor mínimo. Hoje em dia trabalhamos muito mais com rendimentos mais elevados. Um casal, é muito, muito raro hoje em dia ter um casal que não receba no mínimo 2.300, 2.400 euros juntos. E antigamente era muito comum nós termos casais que recebiam um ordenado mínimo os dois. Só que hoje em dia, um casal em que os dois recebem um ordenado mínimo já não dá para quase nada. As casas estão altas, o mercado imobiliário está alto, as taxas de esforço também estão muito esmagadas por causa da subida da taxa de juros. Portanto, para a classe mais baixa está de facto a ser muito difícil conseguir aprovar crédito. Qual é que é o problema para eles? É que infelizmente ou felizmente, continua a haver muita gente com capacidade financeira. E enquanto houver procura, nós não vamos ver o preço das casas a descer. Embora se fale imenso, as casas agora vão cair, mas já isso há 4 anos. Primeiro era a pandemia e ia cair, depois era o fim das moratórias e ia cair, não caiu também. Agora vai cair. Eu também há uns meses atrás achava, se as taxas continuarem a subir vai ter que cair. Só que eu achava que nesta altura já sentia isso. E eu não sinto uma quebra no crédito à habitação. Nós continuamos a ter imensa gente a procurar. Só que está cada vez mais distanciado. Não é? A classe média alta continua a fazer as coisas conforme precisava e queria, e a classe baixa está com cada vez mais dificuldades com a subida da taxa de juros. Ou seja, continua a haver muita procura de crédito à habitação, especialmente nos últimos tempos, desde o aumento da taxa de juros, mas o perfil do mutuário já é totalmente diferente. Né? Pessoas com mais rendimentos. Porquê é que estas pessoas, mera curiosidade, porquê é que não estavam a contratar créditos antes? Eu não digo que não estivessem. Não é? Eu acho é que no bolo, não é? Nós temos uma dimensão muito pequenina para o país. O país não é um grande país, mas nós ainda temos uma dimensão muito pequenina para o país. E dentro do bolo que nos chegavam, se calhar em 300 clientes ou 400 clientes, bem mais de metade só tinha 10% de entrada. Essas pessoas eram também quem tinham rendimentos mais baixos, que hoje nem sequer tentam, porque também já sabem, estão instruídas, que já perceberam que não dá para eles. Então essas saíram fora. E dentro do grupo que nos está a chegar agora maioritariamente são rendimentos mais elevados, é muito comum, 4.000 euros de rendimentos, 5.000 euros de rendimentos, entradas de 30%, 40%, tem-nos aparecido imenso. Que antigamente haver alguém que dava 50% de entrada, se calhar uma vez no ano.
E agora, se calhar, como aquele grupo que estava mais limitado nos capitais próprios não está a ter capacidade, se calhar, talvez por isso está-se a notar mais, porque são mais aqueles que efetivamente têm maiores condições e conseguem avançar agora no crédito. E será que era possível antes que estas pessoas de facto estarem a contratualizar crédito exatamente igual, mas como só precisavam dar 10%, só davam 10% e nem sequer pensavam em dar mais? Ou seja, estas pessoas já existiam antes a contratualizar crédito mais ou menos às mesmas taxas. Taxas não é de juros, não é? Em termos de proporção de... Depende do perfil. Há quem faça isso e não é totalmente errado, não é? Eu costumo dizer sempre que se nós tivermos o dinheiro do nosso lado e conseguimos rentabilizá-lo mais do que estamos a pagar, então é preferível fazê-lo. Não é? E existe também quem faça esse perfil. Se calhar agora, como as taxas estão mais altas, já começa a ser mais difícil arranjar investimentos que têm um retorno que justifique. Antigamente as taxas estavam negativas. Portanto, era muito fácil arranjar uma alternativa de investimento que rendesse mais do que aquilo que estava a pagar. Portanto, isso faria muito sentido, até porque as pessoas mais instruídas, com mais capacidade financeira, pensavam muito assim. Não sei se agora, também porque não querem ter uma responsabilidade tão elevada, ou porque lá está, veem mais dificuldade em conseguir ter uma alternativa de investimento que consiga compensar os juros que se passam agora, mas sim, havia muita gente que tinha capacidade financeira e que me dizia, não, mas eu quero tentar primeiro com os 10% e depois se for preciso mais qualquer coisa por causa da avaliação, nós então logo vemos. Certo. Portanto, já dissemos que 100% das pessoas que contratam crédito com vocês, ou através de vocês, aliás, são particulares. Em termos de investidores, consegue dar uma ideia daquilo que possa ser a percentagem, portanto, do perfil de chega muito Há residual? muita gente com vontade. Há muita gente que fala connosco com vontade. Não são tantos aqueles que chegam a avançar. Porque, lá está, nós não nos tornamos investidores do dia para a noite, não é? Certo. Mesmo no imobiliário, ninguém... Alguns tornam e corre mal. Pois, e corre mal. Mas a maior parte das pessoas, e nem é preciso ir mais longe, ontem estava a falar, conheci um rapaz, foi jogar a bola, conheci um rapaz que estava a dizer que já segue a minha página há algum tempo, porque há um tempo tem a ideia de investir em imobiliário, mas ainda não o fez. E isso não está totalmente errado. As pessoas precisam de um tempo, toda a gente precisa de um tempo para se preparar para começar a fazer um investimento. E era como estava a dizer o Artur, se por acaso isso não se fizer, provavelmente corre mal. Portanto, nós somos contactados por muita gente com essa iniciativa, com essa intenção, mas muitas das vezes aquilo que eu noto é que ainda não estão preparados para isso. Nós explicamos, nós orientamos, e normalmente deixamos uma sementinha que depois volta um ano depois ou 2 anos depois, mas não são tantos assim. Agora, eu acho que desde a pandemia, provavelmente, foi quando eu notei que as pessoas estão mais interessadas, as pessoas preocupam-se mais. Imensa gente manda-me mensagem a dizer, olha, tenho 10 ou 20 mil euros, o que é que eu faço com ele? Eu disse, investe em ti, que é para não teres que fazer essa pergunta. Porque se investires em conhecimento, não precisas estar a perguntar a ninguém. Informa-te, faz um curso, procura na net, escolhe, procuras na net, porque a gente sabe que na net há de tudo, que a pessoa só não começa minimamente preparada se a pessoa não quiser. Hoje em dia o difícil é escolher com quem aprender e qual é a empresa que é credível para ensinar, não é? Sim. Mas nesta questão do ensino, de facto, é a minha opinião já há muitos anos, e é por isso que nós cofundámos a Europlus, as pessoas estudam 5 anos para serem engenheiros civis. Sim. Estudam 5 anos para serem, às vezes, administrativos. Tiram secretariado, administração, estudam 5, 9 anos, às vezes, para serem outra coisa qualquer. E depois para o investimento imobiliário, que está em causa as poupanças de uma vida, às vezes, para muita gente, não é? Estão em causa montantes altíssimos, porque recebem 10 anos, se calhar, ou 20 a trabalhar, atiram-se de cabeça sem formação nenhuma. As pessoas têm que perceber que não faz sentido, não é? Têm que ter formação antes, têm que ter conhecimento para fazerem um investimento imobiliário. Pedro, eu há bocado toquei na questão dos investidores, de perceber se havia, por causa da questão do refinanciamento, que eu gostaria de falar um bocadinho. Certo. Têm feito, em que grau, com que finalidade, se é só consolidação de crédito, se vai além disso, qual é a vossa experiência quanto a isso? Não fazemos muito, a maior parte do que fazemos é compra ou transferências, fazemos muitas transferências hoje em dia, acho que as pessoas também estão mais disponíveis para isso. O refinanciamento propriamente dito, fazemos essencialmente para consolidar créditos. Nesta altura de subida de taxas de juros, é um meio muito bom para conseguir reduzir as responsabilidades mensais. Ou seja, o Artur tem, por exemplo, um crédito de habitação há 3 ou 4 anos, existe aqui uma questão com 2 anos, que eu depois posso explicar, e nós na transferência do crédito procuramos melhores condições para o crédito de habitação e pedimos então o tal refinanciamento, que é um crédito multifinalidades, multifunções, qualquer coisa, os bancos chamam-lhe várias outras coisas, mas basicamente é um crédito com a hipoteca
imóvel, que pode ser usado aquele dinheiro para várias finalidades. Usamos muito para a consolidação de créditos, começamos a sentir, lá está, desde a pandemia, comecei a sentir que há mais interesse nisso e começamos a sentir que há pessoas que veem isto também um potencial para investir. Não é? E para que é que isto serve para investir? Eu consigo ter liquidez, não é imediata, pronto, é o tempo da tal do processo, mas é relativamente rápida para depois investir noutro tipo de ativos, seja o que for. Pode ser para investir no imobiliário ou outro tipo de coisas, no negócio, por exemplo, outro tipo de coisas. É um crédito tradicionalmente barato, normalmente tem taxas mais elevadas se não vier anexo ao crédito à habitação. Quando nós fazemos a transferência junto com o crédito à habitação, ou é igual ou é muito próxima. Se não haver crédito à habitação e for apenas uma pessoa que tem um imóvel livre de qualquer dívida e dá como garantia ao banco para se refinanciar, aí por norma as taxas são um bocadinho mais altas do que quando vem o crédito à habitação. Mas eu diria que o grosso do que nós fazemos de financiamento é para a consolidação de créditos. Até porque nesta altura as taxas a subir, a inércia acabou. Nós continuamos hoje a ter pessoas que nos pedem transferência de crédito à habitação com spreads de 1,5%, 2%, que já não se usam há vários anos. E enquanto as taxas estiveram baixas, ninguém se preocupava com isso. As taxas agora estão a subir e aquela inércia, aquele bichinho que dizia, também não faz assim tanta diferença. Agora, se 200 ou 300 euros já faz diferença. E as pessoas estão mais ativas nisso. De maneira que nós usamos muito para consolidar créditos. O crédito pessoal, o crédito automóvel, os cartões de crédito que estão muito utilizados, que têm taxas muito mais elevadas. Nós juntamos aquilo tudo, conseguimos uma taxa muito mais baixa e normalmente com um prazo mais elevado. Portanto, muitas das vezes conseguimos até compensar e melhorar aquela subida de 300, 400 euros que houve com o crédito à habitação. Mas sim, também sinto desde a pandemia que há cada vez mais procura preocupado com o investimento. Usar isso no sentido de investimentos imobiliários e não só. Ótimo. Essa questão da inércia e das pessoas terem taxas de spreads de 1,5 com Euribors negativas dava 1,5, não é? Durante alguns anos, nunca se preocuparam muito em fazer transferência de crédito, porque, como disse o Pedro, faz muito pouca diferença. Agora estão a fazer. Eu depreendo que o Pedro cai ou a vossa intermediação de crédito, de uma maneira geral, o vosso bolo, cai no caso paradigmático que 96% das operações são com taxa variável. Certo. Ninguém hoje em dia está a fazer transferência com taxa fixa, bem pelo contrário, está todo contente de a ter feito na altura. Certo. Quem tinha taxa fixa, que fez agora mais recentemente, sim, sem dúvida alguma, não mexe. E se por acaso vierem ter connosco a perguntar se há melhores condições, nós devemos deixar estar quieto. Não mexem, tomara eu agora ter para oferecer taxas de 1,8 a 1,9 como certo. havia há um ano atrás. E, portanto, essas pessoas mantêm-se quietas. Continua a não haver muita procura para taxa fixa, embora agora na realidade seja mais perceptível, porque as propostas de taxa fixa também estão muito mais elevadas. Mas temos tido algumas pessoas que, mesmo com as taxas mais elevadas, têm-nos pedido taxa fixa. E que só querem taxa fixa. E taxa fixa não é mista, é fixa. E para quem está a ver a diferença entre a mista e a fixa, é que a mista é um período de taxa fixa seguido de um período de taxa variável e a taxa fixa é o período todo de taxa variável. E não há muito tempo tivemos 3 processos com taxas fixas de 4% a 30, a 35 anos e que as pessoas disseram, eu quero estas. E eu já tenho alguma dificuldade em aceitar que 4% a 30 ou 35 anos seja vantajoso. Okay? No imediato, provavelmente vai ser, se as taxas continuarem a subir, não é? Se nós já temos o Euribor neste momento, ontem estava a 3,50 ou 3,50 qualquer coisa, mais 1% de spread, por exemplo, vai para 4,50. Portanto, 4% já está abaixo. Possivelmente nos próximos 2 anos, se calhar até que as coisas comecem a descer outra vez, vamos assistir a um período em que essa taxa poderia ser vantajosa, mas 30 anos é muito tempo. E a história diz-nos que a Euribor não está 30 anos acima dos 4%, ou neste caso acima dos 3%, porque para compensar mais ou menos com um spread médio de 1%, que hoje em dia já se faz mais baixo, teria que ir abaixo dos 3% para efetivamente deixar de compensar. O que eu diria que é provável que venha a acontecer dentro dos tempos. Pois, eu por acaso tenho analisado esta questão, até outro dia fui a uma rádio falar deste assunto e até tive alguns seguidores que me mandaram mensagens a perguntar e a questionar legitimamente a informação que eu pus cá fora, que foi um estudo que eu fiz em 2018, 2019, em que me pareceu que a probabilidade, que isto é um efeito probabilístico, para quem não sabe, estamos na teoria das probabilidades. Probabilisticamente, contratar taxa fixa a 30 anos ou mais, probabilisticamente vai compensar em relação a uma variável.
Claro que agora podemos pôr a questão. E hoje em dia? Hoje em dia a taxa fixa está muito alta. Historicamente a Euribor já nem estamos assim tão longe daquilo que foi o pico máximo que nós vimos nas nossas vidas, na Euribor. E portanto, em teoria não, porque ela pode voltar a baixar e vai corrigir. Portanto, hoje não, mas hoje não significa que há um ano atrás, há meio ano atrás, portanto, é uma questão de probabilidade e, portanto, probabilisticamente a taxa fixa compensa. Isso foi o estudo que eu fiz. E muita gente me disse no Instagram, muita gente, 4 ou 5 pessoas, mas há estudos que mostram o contrário. Pois só que o problema desses estudos é que não são nem reais, nem procíclicos. E quando digo reais, em termos de taxa. Portanto, uma coisa é os valores reais, outras são os nominais. Os reais levam em conta a inflação e não levam em conta os ajustes cíclicos. Portanto, do estudo que eu fiz, e demorou-me algum tempo, até dava para publicar cientificamente, na verdade, compensa contratualizar taxa fixa. É mais ou menos a história de nós já agora entrarmos na Bolsa de Valores. Nós podemos entrar num período muito caro, mas historicamente vamos ganhar dinheiro na mesma. Nem fez muita diferença. E é uma questão também probabilística. A contratualização da taxa de juros é exatamente a mesma coisa. Se nós contratualizarmos taxa fixa, às vezes não vai compensar. Mas a probabilidade mostra-nos que na maior parte dos casos vai compensar. E o que aqui me causa enfim, não me causa grande surpresa, porque eu sei mais ou menos as razões, mas queria saber a do Pedro, há uma grande resistência em Portugal em contratar taxa fixa. É simplesmente porque as pessoas são confrontadas com duas prestações e veem que a variável é claramente mais barata ou até é a única que entra na sua taxa de esforço e, portanto, vai integralmente para a taxa variável? Sim, é assim. Para mim, acho que isto é uma questão cultural. Não é? Nós estamos habituados, e por isso é que na Europa, a maior parte dos países tem taxa fixa e cá não tem. Mas eu mesmo, vamos esquecer agora as taxas altas, as taxas altas, as fixas são muito altas, mas há um ano atrás, em janeiro do ano passado, eu tinha propostas com spreads de 1% e Euribor negativa, ainda janeiro do ano passado estava negativa, portanto uma TAN de 0,5, vamos supor, 0,50 e qualquer coisa. E dava uma proposta de taxa fixa a 30 anos com 1,75, 1,8, dependendo do cliente. E isto dava uma prestação, vamos supor, de 150 ou 200 euros de diferença. Quem está a comprar, para já não tínhamos expectativa que as coisas subissem tão alto, não é? Acho que ninguém tinha que subissem tão rapidamente como aconteceu. Mas quem está a decidir, o cliente, olha para a redução dos 150 ou 200 euros por mês e escolhe imediatamente essa. Era muito raro naquela altura, até porque vivemos um período muito grande de taxas baixas, que não é normal. E eu acho que, não sei, se calhar na cabeça das pessoas aquilo tornou-se normal e muita gente tinha a expectativa que também não ia piorar assim tanto. E então era muito, muito comum as pessoas olharem para as duas coisas. Havia muita procura, muita gente a perguntar, quando eu punha as duas ofertas, as pessoas, não, então, nesse caso, vamos para a questão da taxa fixa, para a taxa variável. E na realidade, eu também não insistia muito, porque nem eu tinha as expectativas que as coisas subissem tão rápido como iriam subir. Okay? E depois a taxa fixa também tem algumas desvantagens. Tem a desvantagem da comissão ser mais elevada, tem a desvantagem de eu ficar, entre aspas, preso ao banco, porque os bancos atualmente que pagam custos de transferência só o fazem se eu tiver taxa variável. Se eu tiver taxa fixa, há um ou outro que paga, mas só paga até ao limite do 0,5%, portanto existia sempre um investimento do cliente para passar para outro banco, e as pessoas não queriam isto, queriam estar livres de amanhã as coisas descem e eu transfiro o crédito para o outro lado. Eu já fiz processos de crédito de pessoas que transferiram 2 e 3 vezes para outro banco, sempre na tentativa de melhorar condições. Hoje, se eu perguntasse a 100% das pessoas que queriam aquela taxa fixa, toda a gente dizia que sim. Só que nós não sabemos o que vai acontecer, só sabemos o que já aconteceu. Não é? E lá está, a questão da probabilidade da taxa fixa ser vantajosa. Em 2019, quando fez o estudo, eu assinava por baixo, porque as taxas eram muito mais baixas. Agora, 4% a 30 anos, eu já tenho as minhas dúvidas que vai ser. Não, mas Pedro, eu fiz esse estudo, ou seja, é generalizado, não era se contratássemos em 2019. Portanto, foi na história toda, desde os anos 50, mostra claramente que uma pessoa na sua vida, se contratar, a diferença acaba por não ser muito grande, mas se contratar uma taxa fixa em algum ponto da sua vida, probabilisticamente vai ser mais barata do que a variável.
E aquilo que existem são muitos estudos a mostrar ao contrário. A taxa variável probabilisticamente é mais barata. Mas não leva em conta nem ajustes cíclicos económicos, Certo. nem falamos muitas vezes de preço real, falamos de preço nominal. E essas, na minha opinião, são duas grandes desvantagens. Ou seja, o que eu acho é que, vamos imaginar um investidor com uma pessoa que quer investir em imobiliário, que quer comprar uma casa. Não estou aqui a excluir a casa própria, porque isso para mim não é de facto investimento. Mas uma pessoa já tem uma casa, vai hoje em dia comprar uma nova casa. E vai alavancar-se, precisa de um novo crédito, e tem a decisão, contrato fixa ou variável. Vamos abstrair-nos de como estão as taxas, porque hoje, possivelmente, sairá mais caro, numa maturidade de 30, 40 anos, contratar fixa hoje. Porque há a expectativa de que a Euribor de facto venha a baixar, mas na prática é só uma expectativa. Quer dizer, o Pedro passou na sua vida por períodos em que as taxas de juros nos créditos à habitação tinham 2 dígitos. Provavelmente, não é? Pelo menos os meus pais passaram. Não, no meu tempo não. Não, já não. Eu comigo a trabalhar neste ramo não. Não. Foi o máximo que assistimos foi 5%, 5, alguma coisa. Até porque a Euribor, desde que foi criada em 99, teve 2 ciclos acima dos 5% e não chegou aos 6, foi 5%. Certo, exatamente. Aí sim. Portanto, foi anterior a 1999 que eu sei também, não conheço, mas os meus pais também tiveram acima disso. E na realidade, o Brasil continua a ter. Certo, exatamente. Há países podemos perfeitamente voltar aí. E depois há outra questão que é, a Euribor normalmente quando sobe, e eu estava a dizer isso da questão da não há expectativa que elas... Normalmente as taxas de juros quando sobem, as variáveis, não é? Ou o indexante na prática, seja aqui ou nos Estados Unidos é a mesma coisa, sobe muito rápido. É uma ferramenta que se utiliza contra a inflação. Ora, também a inflação não andou aqui 1 ano ou 2 até lá em sítios muito altos para o BCE vir dizer, olha, vamos mesmo ter que subir as taxas de juros. Bem, pelo contrário, a Presidente do BCE, Christine Lagarde, tem vindo a dizer que vai continuar, por princípio, a utilizar a ferramenta da taxa variável para contrariar a inflação. Na minha opinião, bastante bem. Vamos perceber depois o impacto económico disto, porque na prática aqui até estamos a falar de um problema maior, na minha opinião, porque estamos a falar de dívida soberana dos países do sul da Europa, que está muito alocada a indexantes, e isso pode ser um problema. Eu queria só voltar um bocadinho atrás, porque senão não vamos ter tempo de cobrir tudo na questão do refinanciamento. O refinanciamento acaba por ser, e queria saber a experiência do Pedro, se têm feito transferências na ótica do refinanciamento, portanto, em vez de pegar num crédito, um imóvel, enfim, já foi comprado há mais de 2 anos, porque a lei assim o exige, vai fazer um multi-opções, um multifunções, enfim, aquilo que o banco lhe chamar, e criar ali outro crédito, em vez de refinanciamento, transferir, e com isso ficar mais barato, porque os bancos têm estas campanhas de cobrir todos os custos. Isto tem sido uma operação que tem feito. Para começar, quando há refinanciamento, nem todos os bancos pagam todos os custos. Okay? Há bancos que, quando nós pedimos a transferência e pedimos mais algum valor, suportam de facto esses custos, menos o imposto de selo. O imposto de selo não existe na transferência porque não é um novo crédito, mas existe no novo financiamento que estamos a fazer. Portanto, isso é sempre um custo corrente em todos os bancos, mas há outros bancos que cobram mesmo as comissões normais. Portanto, isso tem que ser analisado caso a caso. Mas eu queria corrigir uma coisa que disse antes, porque disse-me que a lei não permite a transferência nos primeiros 2 anos. Não é assim. A lei permite. Eu disse refinanciamento. E também permite. Também permite. Pois depende. Depende do valor que se deu de entrada. Pois. Porque a questão com os 2 anos é... O Banco de Portugal quer que existam no mínimo os tais 10% de entrada. Certo? Então, se eu não tenho entrada, peço ao Artur, o Artur empresta-me, eu faço o financiamento e uma semana depois, se a casa valer muito mais, eu peço outra vez os 10% de volta e devolvo ao Artur e não apliquei nada. Então existe este delay de 2 anos para, de certa forma, obrigar a que efetivamente aquele dinheiro seja de capitais próprios. No entanto, o que é suposto é, durante os primeiros 2 anos, a soma dos eventuais 2 financiamentos não pode passar os 90% da compra. Mas já aconteceu, e em casas em construção, por exemplo, foi muito comum, os construtores exigiam 20%, 30%, 40% de entrada, as pessoas davam-nos, quando faziam a escritura e tinham, sei lá, 70% ou 60% do valor de compra inicial, e eu consigo, nos primeiros 2 anos, refinanciar-me até ao máximo de 90%. Qual é que é o problema aqui? É que isto, na prática, não está escrito assim claro em todo o lado. Então há bancos que não interpretam desta forma, mas há outros que interpretam.
É a regra macroprudencial do Banco de Portugal, não é? Certo. E eu tive esta discussão, entre aspas, com um gerente de um banco, onde o cliente tinha conta nesse banco e queria voltar a ir buscar, neste caso, no caso dele, tinha dado 30% de entrada e queria buscar os 20%. Portanto, os 10% nos primeiros 2 anos têm que lá ficar. Mas se nós pedimos, neste caso, mais 20% em multifunções, tendo os tais 70% que se mantêm, é possível, não há nada que diga que não é. Mas há bancos que não o aceitam. Mas aquele banco específico aceitava. E eu falei com o gerente do banco, a dizer, tenho um cliente que quer fazer isto assim, assim. Ele disse, não, mas isso não é possível nos primeiros 2 anos. Eu disse, não, é possível, eu sei que se faz. Pois, olha, então lamento, mas o nosso banco não faz. Disse, olha, que faz, que eu já fiz. E ele continua a insistir, disse, pois, olha, mas nós não fazemos. Eu disse, pronto, com certeza. Eu liguei a chamada, telefonei ao cliente e disse, olha, importa-se transferir a sua conta para Lisboa? Ele disse que sim, nós transferimos para Lisboa e fizemos a transferência. E depois ainda me ligou o gerente a mandar vir comigo, por ele ter roubado um cliente. Ótimo, agradeço a correção. De facto, é assim, nós temos também experiências um bocadinho diferentes e é isto que é saudável. Nós não lidamos com clientes, enfim, não investidores, não é? E normalmente nós não lidamos com clientes que fazem crédito a título pessoal. Lidamos mais na parte empresarial, não é? Mas agradeço muito a correção. Nesta questão de continuarmos, Pedro, na otimização, que no fundo era isso que eu estava a tentar chegar ao ponto desta conversa, especialmente na questão do refinanciamento e da transferência, às vezes compensar, não é? Vamos falar só um bocadinho de seguros fora do banco, portanto, os bancos obrigarem a fazer seguros. Crédito, também uma pergunta que fazem imensas vezes e que eu me escuso muitas vezes a responder, e temos aqui um intermediário de crédito para responder, portanto, se podem fazer um crédito para a habitação própria permanente e depois arrendar a casa, sem informar o banco, que é o que normalmente as pessoas querem, e conselhos genéricos que o Pedro tenha relativamente a comissões, a taxas de juros, enfim, de uma maneira geral, estes 3 pontos. Portanto, na ótica da otimização, comecemos pelos seguros. Certo. A banca existe, de facto, contratualização muitas vezes de seguros para dar bonificação. Até que ponto é que isso é contornável? Como? Quais são os casos práticos que sente em que o cliente no final do dia sai mais beneficiado? Certo, é assim. Para começar, a banca faz isso porque recebe comissões das seguradoras. Portanto, é uma parte importante do lucro do banco no crédito à habitação, até porque durante muito tempo a margem financeira estava muito esmagada, portanto era muito importante para eles os seguros. Portanto, eles quando pedem isso é por um motivo, querem receber mais dinheiro. No entanto, em 2009, saiu um decreto-lei que o salvo erro 222 de 2009, não tenho certeza se é efetivamente esse, mas saiu em 2009 sem dúvida, que dizia que os bancos estavam proibidos de vincular a aprovação do crédito a seguros no banco. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eles não podiam dizer que não aprovam o crédito se o cliente não fizer os seguros. O problema deste decreto-lei é que não dizia nada sobre a vinculação dos seguros ao spread. Então o que é que a banca fez? Ok, então se eu não posso dizer que ela é obrigada a fazer cá, vou passar a dizer que se não fizer cá, aumenta as condições. E durante muitos e muitos anos foi assim que aconteceu. Se a pessoa fizesse o seguro fora, o spread aumentava em 0,2, em 0,3, em 0,4, dependendo do banco. Hoje em dia, isso continua a acontecer, continua a existir a possibilidade de haver um agravamento de spread. A questão é que, como a concorrência existe, não é? Começou um banco a facilitar um bocadinho, houve outro que foi atrás porque estava a perder cota, houve mais um, e hoje em dia, de uma forma geral, a maior parte dos bancos estão abertos à possibilidade de fazer os seguros fora, ou com um agravamento muito residual, que às vezes é 0,05, 0,1, 0,2, ou então até mesmo sem agravamento nenhum para não perderem o cliente. E na realidade, as pessoas não têm muito essa percepção, porquê? Porque lá está, quem não trabalha com o intermediário de crédito, não é? Vemos a coisa mais ampla, vai ao seu banco, e o gestor do banco faz apenas o trabalho dele e vai dizer que o melhor é fazer os seguros lá. E se eu estivesse no banco onde trabalhei, eu diria exatamente a mesma coisa, ok? Não se trata de estar a enganar ninguém. A questão é que nós temos responsabilidade de defender a instituição para a qual trabalhamos. Claro. E, obviamente, se temos um produto para oferecer, devemos defender que aquela é a melhor proposta, é mais seguro, uma melhor seguradora, whatever. Temos que usar os argumentos que forem necessários para isso. Não condeno quem o faz, porque eu percebo que está a fazer só o trabalho dele. Agora, nós, como clientes, temos a obrigação de fazer o nosso. E o nosso trabalho é comparar, é fazer contas. E eu acho que as pessoas não têm a real percepção da diferença entre fazer os seguros no banco e fazer os seguros fora. Portanto, nos nossos clientes, nós apresentamos sempre essas contas feitas, fazemos essa conta.
Apresentamos mesmo um Excel onde vamos buscar os valores do seguro que nós estamos a propor Contas certas, contra o valor que o banco faz no prazo completo, porque essa informação vem na FIN, e nós chegamos muitas vezes à conclusão, por exemplo, sei lá, um casal de 30 e poucos anos, num crédito de 200 mil euros, fazer os seguros fora ou fazer dentro do banco, podemos estar a falar facilmente de 30 mil euros no final do contrato. E 30 mil euros parece muito, mas se estivermos a falar de 400 mil, estamos a falar de 80 mil, se calhar, entre fazer o seguro dentro ou fora. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro entre fazer os seguros no banco ou fazer fora. Eu diria que é muito raro justificar fazer os seguros no banco. Muito raro. As exceções que eu admito que fossem possíveis são clientes muito novos com prazo muito curto. Porque os seguros de vida são mais caros quanto mais velhos nós estamos. Não é? Existe um maior risco para a seguradora. Portanto, uma pessoa que faça um crédito com 24 anos e que faça, por exemplo, a 20 ou 25 anos, como vai terminar no crédito em uma idade relativamente jovem, o seguro de vida vai ser muito baixo. E se houver a tal agravamento de spread, o spread não lê idades, não é? Se eu tiver um agravamento de 0,2 e o Arthur tiver um agravamento de 0,2, é igual que eu tenha 20 anos e o Arthur 40, é exatamente a mesma coisa, mas no seguro a coisa não é assim. Portanto, numa situação destas, eu admito que pudesse ser possível encontrarmos uma situação onde não fizesse essa tanta diferença. Agora, o grosso dos processos faz sempre diferença e é sempre melhor fazer os seguros fora. Qual é que é o problema? É que isto é muito fácil de negociar quando estamos agora a lidar com o banco. Mas a maior parte das pessoas já aceitou fazer os seguros e agora é difícil. Não é pelo banco A ou pelo banco B. Qualquer banco que tenha lá os seguros, tenha lá o vínculo a dizer que o seguro tem que ser feito lá, a primeira coisa que vai fazer é dizer ao cliente: não, se fizer fora vamos gravar X. E muitos clientes conformam-se, porque entendem que é uma prática normal. Mas quando nós depois transferimos para o outro lado, nós estamos a fazer um novo crédito. E nessa altura nós temos novamente a faca e o queijo na mão. Porquê? Porque vamos pedir ao A, ao B, ao C, ao D, e aquele que nos quiser efetivamente receber vai ter que facilitar, ou então nós não chegamos a mudar para lá. Certo. E é nessa altura, é no momento em que estamos a fazer o primeiro crédito, é que nós temos que negociar. Depois disso torna-se muito mais difícil. Mas de facto, Pedro, acho que acaba por ser um dos insights que aqui tivemos, enfim, no global. Quando nós estamos a negociar um crédito a primeira vez com a banca, nós, portanto, o proprietário ou o pequeno investidor, é aí que deve de facto, enfim, tem a faca e o queijo na mão, é aí que de facto se deve esforçar para ter as melhores condições, nomeadamente aquela questão que depois eu até deixei passar, que era para comentar, mas não quero estar sempre a interromper, a questão de, enfim, termos uma cláusula que nos permite, para com o banco, salvaguardarmos naquela questão do duplo crédito, não é? Fazermos um crédito pessoal no outro lado e ninguém coloca uma cláusula no contrato e depois o crédito à habitação cai. Pronto, a última pergunta que na verdade vou reforçar que já tinha feito é aquela pergunta que fazem inúmeras vezes e eu até peço mesmo aos seguidores, façam essas perguntas aos intermediários de crédito porque não é a minha, enfim, não é a minha praia. Sei a resposta, mas não é a minha praia. Alguém que tem uma casa própria, uma habitação própria permanente, contratou um crédito para aquela casa e agora decidiu mudar de ideias e quer arrendar. Legalmente tem que informar o banco, claro que eu recomendo a todas as pessoas, eu digo, informem o banco. A maior parte dos bancos, da minha experiência, nem sobe o spread, nem muda as condições, etc. É também esta experiência que o Pedro tem? Primeiro, há duas coisas que nós temos de ter em conta, não é só o banco, são as finanças. Certo. Também. Mas começando pelo banco, também saiu um decreto-lei, salvo erro em 2021, não me lembro agora qual é que foi, que também proíbe os bancos de mudarem condições por causa de passar o crédito para a habitação de arrendamento. Mas há certas coisas que têm que ser cumpridas. Nomeadamente o facto de ter que pôr uma cláusula no contrato de arrendamento onde diz que existe o credor hipotecário. As rendas têm que ser recebidas no banco que recebe e o banco tem que ser informado devidamente. Agora, a questão é, existe depois outra questão que é a história dos 10%. Não é? Nós temos a obrigação de dar 10% de entrada quando é habitação própria permanente, 20% se for habitação para arrendamento. Não existe nada escrito também, lá está, pelo menos eu nunca vi, mas aquilo que a banca pratica é que se nos primeiros 2 anos eu comprar com uma habitação própria permanente e depois arrendar e informar o banco tem legitimidade para dizer que tem que haver uma amortização para fazer os 20% de entrada, porque se não fosse assim, então toda a gente que ia investir comprava com uma habitação própria permanente e mudava de ideias. E 15 dias depois mudava para arrendamento e dava sempre os 10% de entrada.
Portanto, nos primeiros 2 anos existe esta questão. No que diz respeito às condições, a realidade na maior parte dos bancos não aumenta. Já existem alguns bancos que o estão a fazer, que têm mesmo definido que para arrendamento têm umas condições diferentes. E as condições podem ser não só no spread como no prazo, mas lá está. Mais uma vez, existe concorrência. Portanto, no limite, se o banco, quando o Arthur tem o crédito, ele está a dizer que vai aumentar para arrendamento, venha falar comigo que eu se calhar arranjo para transferir, onde não mudamos para arrendamento da mesma e não existem as condições. Temos é que ter em conta a tal questão dos 2 anos, caso se tenha dado os 10% de entrada. Mas isto é a questão com o banco. Depois existe a questão fiscal. Nós, quando compramos uma casa com habitação própria permanente, temos benefícios fiscais. Desde logo no IMT, que pode ser isento, dependendo dos valores, até aos 92 mil e qualquer coisa, ou pode ser simplesmente mais baixo. E as pessoas não têm essa percepção. E há pessoas que me dizem, não, mas eu não tive isenção nenhuma, não tive desconto nenhum. Isso tem. Quando pede as guias de impostos para a habitação própria permanente, aquilo já aplica um valor mais baixo. Portanto, aí há uma benesse por estar a comprar com habitação própria permanente. E depois poderá eventualmente haver na isenção do IMI, que pode chegar até 3 anos. Não é? Eu sei que dependendo do município pode haver mais, dependendo de rendimentos. Pois poderão ser condições especiais, mas eu sei que neste momento a lei permite, não sei exatamente as vicissitudes de ser... que têm que ser cumpridas para chegar aos 7 anos, mas sei que é possível chegar aos 7 anos. E já agora também uma informação importante. A questão da cláusula no contrato de arrendamento, isto é muito importante e eu queria de facto... A questão da cláusula do arrendamento, no contrato de arrendamento, aliás, ter a cláusula que o imóvel tem uma hipoteca e qual é o banco, é obrigatório independentemente do resto. Isto tem que estar no contrato de arrendamento. Aliás, ainda há pouco tempo, há 2 meses, lidámos aí com casos de contratos de arrendamento que foram simplesmente anulados porque não tinham essa cláusula. O imóvel estava hipotecado. Isto tem que ver com a probabilidade de haver uma execução no imóvel, certo, e o inquilino por quanto ser despejado. Não é? Portanto, isto vai além da questão de se mudar o tipo de crédito e o banco permitir mudá-lo porque tinha no contrato. Isto é mesmo obrigatório. Enfim, essa cláusula tem que falar com o juiz. Foi uma coisa que nos deu imensas dores de cabeça. Essas cláusulas novas, quer dizer, hoje em dia os nossos contratos de arrendamento têm 54 páginas. 54 páginas. E as pessoas chegam e dizem assim, isto é pior do que uma escritura. Pois, mas nós cumprimos a lei. É que não há nenhuma cláusula excessiva. Sim. Há algumas cláusulas que de facto é uma transcrição da lei, mas nós achamos que é bom para consciencializar as pessoas, desde avisos prévios. Enfim, isso decorre da lei. E nós dizemos, olha, até aqui é da lei. Leia se quiser, mas os artigos estão lá todos referenciados. Mas e as pessoas não se apercebem disto. Ninguém sabe disto em Portugal. É muito raro. Eu às vezes falo com profissionais do setor, solicitadores, que não sabem isto e fazem contratos de arrendamento, não digo diariamente, mas se calhar semanalmente ou mensalmente. E mesmo que fizessem só um, a obrigação deles é ir olhar para a lei para ver se está tudo certinho, porque estão a vender um serviço. As pessoas confiam neles para fazerem de acordo com aquilo que está na lei. Certo, mas acho que se torna ainda mais grave para quem está no ramo a fazer constantemente. Mas enfim, era aquilo que estávamos a falar, e até grande parte em off dos agentes imobiliários, que de facto têm limitações, de alguns intermediários de crédito, enfim. Isso na prática existem todas as Existem tudo. Há alguns casos mais berrantes. Mas de facto essa é de facto uma obrigatoriedade. Eu queria só, e em jeito de remate, perguntar o seguinte. O banco exigiu 10% de capital próprio na operação porque era uma habitação própria permanente, ou foi declarada como tal. O comprador mudou de ideias, passa para a habitação secundária, ele passa a ter legitimidade para dizer agora temos que aumentar aqui o capital próprio da operação. O Pedro já teve alguma experiência com alguma operação que já tivesse acontecido há algum tempo e, portanto, o capital em dívida já fosse mais reduzido? Ou isso só se põe nos casos de créditos muito recentes em que, de facto, ainda há muito capital em dívida e, portanto, faz sentido... Nos primeiros 2 anos só há o tema dos 10% ou 20%. Uhum. Mas, na realidade, não é muito comum nos aparecer. Até porque, lá está, nós quando estamos ainda a fazer o crédito, eu informo isto tudo. Nós tentamos informar isto tudo. E tentamos também, de certa forma, levar a pessoa a não o fazer. Okay? Não me cabe a mim obrigar a pessoa, até porque no limite a pessoa, se quiser fazer, não faz comigo, vai ao outro lado. Não é? Mas tento instruir a pessoa que não faz sentido fazer uma coisa destas e depois no dia seguinte vir mudar, porque há implicações, não só com o banco, se tiver conhecimento, porque tal como o Arthur disse, a maior parte das pessoas não informa o banco. É a ideia que eu tenho, é que a maior parte das pessoas faz isto e depois não informa o banco.
depois existe a tal questão fiscal, que mesmo que não informem, a partir das finanças têm forma de ter conhecimento. Embora também conheça muita gente que o fez e nunca teve chatices. Mas também conheço casos que tiveram. Portanto, no caso das finanças, eu acho que é um bocado naquela de... Se eu sair pela autoridade tributária, não pelo banco. Não, pela autoridade tributária. Porque o banco não tem forma de saber. Pois. O banco não tem forma nenhuma de saber, a menos que a única hipótese é a pessoa meter lá a renda e um dia alguém calhar, olhar para a conta, vir que entrou uma renda e perguntar à pessoa de onde é que vem este dinheiro. Mas isso não é habitual. Provavelmente o gestor, mesmo que visse, nem estava para se chatear com isso e não faria nada. Uma coisa é eles saberem de forma oficial e têm a obrigação de fazer alguma coisa com isso. Outra coisa é, mesmo eu estar a falar com o gestor do banco, eu diria que com 90% dos casos o gestor vai dizer, olha, é melhor não dizer nada. Há aí outra hipótese, Pedro, que é o cliente, no caso arrendatário, tem conta naquele banco e muda o domicílio para precisamente aquele imóvel, que está hipotecado a favor do... Portanto, mas em mesmo termos que de sistema, claro que não, a banca não faz, certo? Informaticamente não vai ver, não gera um alerta. Certo. Tinha que ser uma pessoa a ver a conta e ninguém no banco anda a ver conta a conta para ver se tem coisas estranhas. Certo. Teria que ser alguma situação em que, por exemplo, e eu às vezes dou esse exemplo, a pessoa faz isto e não diz ao banco. Passado um ano quer pedir crédito para outra casa e vai ao mesmo banco, dá os rendimentos. Basta mandar o recibo que eu vejo qual é a morada do imóvel que está arrendado. Portanto, numa situação dessas, quer dizer, estou a dar a informação toda. Mas se não for assim é muito, muito complicado para o banco saber. Por isso é que a maior parte das pessoas nem sequer avisa. Não é? Portanto, eu acho que nesse sentido é mais preocupante terem cuidado com a questão fiscal do que propriamente com o banco. De uma forma ou de outra, o ideal mesmo é fazermos isto certo à primeira. Claro, e dizer ao para banco, não haver certas... problemas com a autoridade tributária e exigiram a liquidação ou a perda dos benefícios. Pediram a devolução dos benefícios com juros. Certo. Porque depois o problema disto é que as finanças não funcionam muito bem. Se calhar ninguém reparou. As finanças não funcionam muito bem. Então, não é do estilo, eu fiz isto a semana passada e passado 15 dias recebo uma carta, não é? Isto às vezes quando acontece é passado anos. Porque nós quando começámos a fazer o IRS, antes de ser tudo digital, nós ouvíamos antigamente a dizer que tínhamos que guardar as faturas todas 10 anos. Não é? E isso acontecia porque nós estamos sujeitos a auditorias a qualquer momento durante esse período de 10 anos. E se daqui a 8 anos a autoridade tributária for fazer uma auditoria, pode ver os outros anos todos para trás. Por isso é que nós tínhamos a obrigação de guardar isso antes disto ser tudo digital. Não é? Portanto, se isso acontecer daqui a 6 ou 7 anos e eles forem ver tudo para trás e se aperceberem que isto aconteceu, eles têm legitimidade para depois nos pedir os juros de mora. A devolução dos benefícios com os juros de mora nesses 7 anos. Portanto, há muita gente que hoje diz mas eu já fiz isso há anos e não aconteceu nada. Certo, e pode ser que não aconteça, porque a autoridade tributária não tem capacidade para ver tudo, não tem sequer mecanismos, ferramentas para andar a controlar toda a gente, nem pessoas para o fazer. Mas se calhar na rifa, pode ser chato. E é que às vezes, quem faz isto passado 2 ou 3 anos, porque há pessoas que fazem isto não é preparado, ok? Há pessoas que fazem isto porque calhou, porque surgiu uma oportunidade de trabalho no outro lado. Legitimamente, não é? Pronto, e as pessoas agora dizem, olha tenho uma casa, não a queria vender, preferia rentabilizá-la, é perfeitamente legítimo. Eu sugiro que nessas situações entrem em contato com a autoridade tributária e paguem já. Porque às vezes o benefício fiscal que se ouve no IMT e no IMI, estamos a falar de 1000 euros, se calhar, nem tanto, muitas das vezes, e 1 ou 2 rendas pagam isso. Não é? Mais vale fazer as coisas bem e resolver o assunto hoje do que estar à espera de, pode ser que passe. E se não passar... Temos um grande problema mais tarde, não é? Não, e é que depois nós nunca sabemos o que é que vai acontecer mais tarde. Nós há bocado começámos a falar de outro tema que depois eu posso tentar retomar, só para terminar aqui uma coisa. Mas nós não sabemos como é que vai ser a nossa vida quando isso acontecer. E nós podemos estar num momento das nossas vidas mais complicado, porque ficamos desempregados, porque temos um problema de saúde, porque surgiu uma despesa inesperada e é mesmo naquele momento em que, pumba, chega uma multa para pagar. E com as finanças, se a gente não pagar, passado 3 dias, temos que penhorar. Depois. Pois, pagamos e depois reclamamos, é tal e qual. Porque se não temos conta penhorada, casa penhorada, temos tudo logo penhorado. Eu ia só voltar um bocadinho atrás, porque nós falámos há bocadinho da questão dos bancos não se preocuparem tanto com o futuro e preocuparem-se mais com o imediato. E eu ia dar o exemplo que ainda ontem me surgiu e foi muito comum, enquanto eu estava na banca na última crise, em 2008, 2009, quando o Euribor passou os 5%, e agora estamos a ver isso outra vez, e eu acho que é um alerta que devemos deixar. Imensas vezes os bancos dão como sugestão para reduzir o encargo das pessoas de fazer um capital diferido. E a maior parte das pessoas não faz ideia disto. Eu já lidei com imensa gente, com quem estava a falar até em transferências, que tinha capital diferido e não fazia ideia que tinha capital diferido.
E para quem não sabe, o capital diferido é deixar uma percentagem do valor da dívida para pagar na última prestação. E pode chegar aos 30%. Portanto, imaginem o que é um crédito de 100 mil euros, o banco dizer-vos que 30 mil vão pagar na última prestação. Uma pessoa que não tenha noção disto, não se prepara. É realmente preocupante. Não se prepara e chega à última prestação, depois uma vida inteira a pagar um empréstimo e de repente perde a casa exatamente na última prestação porque não tem 30 mil euros para pagar. E os bancos propõem isto agora... Eu devo dizer que isso é muito preocupante porque eu não tinha noção que as pessoas não estavam... Tenho noção dessa operação, naturalmente, não tinha noção que as pessoas não estavam perfeitamente conscientes disso. Assusta-me que hajam pessoas que não sabem... O primeiro processo de crédito que eu fiz quando me tornei intermediário de crédito foi para uma compra de uma casa, porque era um casal de 60 anos que tinham feito há 15 ou 20 anos atrás um crédito com capital diferido. Nunca perceberam efetivamente o que aquilo era, só acharam estranho porque sabiam que faltava 5 anos para terminar o financiamento e o capital em dívida. E o capital em dívida era tipo 40 e tal mil euros. E a conversa com a filha fez contas, espera, 40 mil, 60 meses, então, mas isto está um balúrdio, mas como é que vocês não pagam isto por mês? E foram ao banco e alguém lhes disse, não, vocês têm 28 ou 27 mil, já não me lembro, para pagar na última prestação. E eles nunca se tinham preparado naquilo e não era nesses 5 anos que faltavam que iam ter capacidade para fazer isso. Ok, portanto, eu diria que, para mim, o capital diferido é uma armadilha. É muito perigoso. Se não houver solução nesta altura das taxas, ok? Se a pessoa disser assim, mas se não for isto, eu perco a minha casa, ok? Façam-no, mas apontem que assim que as coisas melhorarem, ou porque têm mais rendimentos, ou porque as taxas baixaram, desfaçam-no. Desfaçam-no imediatamente, porque se vocês deixarem e se esquecerem, correm um risco muito grave de chegar ao final do contrato e perderem a casa depois de uma vida inteira a pagá-la. E aquilo que eu noto, porque aconteceu isso no banco onde eu fazia, e acontece isso hoje, eu tenho tido mais do que um caso de pessoas que estão a dizer que têm propostas destas nos bancos hoje, a acontecer agora, o que eu acho é que os bancos fazem essa proposta porque resolvem o problema hoje. Não é? E estão-se a borrifar até de esforço mais facilmente, terminar, não é? Não, passa na taxa de esforço e a pessoa que decide, é a sensação com que eu fico, a pessoa que decide pensa, eu não vou cá estar quando isto estourar. Pois, e é muito errado pensar isto. Completamente. Não é? Porque nós jogamos com a vida das pessoas e até para a própria instituição, não é? Eu posso estar neste momento a gerir uma instituição, mas eu tenho a preocupação de devo ter, nem que seja por mim profissional, preocupar-me que quando vier outra a seguir, eu entregue as coisas como deve ser. E não dizer, não, eu agora cumpro os meus objetivos, que infelizmente é um bocado o que eu acho que acontece com os nossos governantes. Eu hoje faço as coisas para ficar bem, quem vier, depois logo se vê o que é que eles fazem. Enfim, pronto, quis só deixar esta nota, é um alerta acho que é muito de importante, facto Pedro, importante. Muito importante. Isto é assim, nós trabalhamos com capital diferido, aconselho muitos investidores em determinadas situações a fazer várias sociedades onde nós temos... Mas nas empresas isso é muito comum. Certo, mas é daí que vem a minha surpresa. Eu não sabia, quer dizer, sei que existe isso para particulares e eu até já o fiz, não sabia que em termos particulares havia tanta gente efetivamente a fazê-lo inconscientemente. E portanto, muito obrigado pelo alerta. Eu não acho que existe efetivamente um problema em fazê-lo, desde que as pessoas saibam o que estão a fazer. Isto pode ser uma estratégia. Isto pode ser uma estratégia, até por exemplo, um investidor que está a comprar agora, a pensar em vender mais tarde, não há problema nenhum, nunca vai chegar ao final do contrato, vai liquidar antes. O grave é as pessoas não terem esse conhecimento e não serem devidamente informadas. Porque às vezes o banco apresenta aquilo só com uma solução excelente porque lhe estão a mostrar uma prestação que está mais baixa em 100 euros por mês. E a pessoa não tem noção das consequências que tem. Eu não tinha ideia nenhuma disso, Pedro, e posso até dizer que me repugna um bocadinho, porque de facto é a vida das pessoas, é a casa das pessoas, e não tinha ideia que acontecesse. É assim, eu conheço muitas limitações do banco, conheço muitos erros, muitas coisas más, mas essa é assustadora. Eu não pensei que fosse aqui ter uma novidade por estar tão dentro do setor que me... Pronto, é fruto de eu não lidar com esses particulares. Lida mais com um perfil, um perfil que está mais informado, não é? Mas assusta-me que haja pessoas que possam cair nesta armadilha, de facto. Aí torna-se uma armadilha. Em vez de ter um instrumento perfeitamente útil e válido, torna-se uma armadilha. E pronto, e ficamos com esta armadilha, com este insight final. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui às nossas instalações. Eu também. Se interrompi demasiado, às vezes acontece, peço imensa desculpa. E a todos vocês, muito obrigado por assistirem. Até ao próximo podcast.